A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje a gente está no nosso 25º dia da Bíblia no nosso dia a dia. A gente vai ler hoje João capítulo 21, mas antes de tudo vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e nos inspirar para a gente conseguir compreender o que a palavra fala. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele, que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro arrastou a rede para a terra. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque ele perguntou pela 3ª vez se o amava e o respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Disse isto para dar a entender como que Pedro iria glorificar a Deus. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Voltando-se, Pedro viu que também o seguia o discípulo que Jesus mais amava. Aquele na ceia se tinha inclinado sobre o seu peito e perguntado: Senhor, quem é que te vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: E este, Senhor? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu segue-me. Por isso divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as pôs por escrito. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas,
Se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia em ato de respeito à palavra de Deus, tá? E, pessoal, agora eu vou ler promessas, ordens e princípio eterno. Só que hoje eu só encontrei ordem. Não encontrei promessas e nem princípio eterno. Então, caso você consiga encontrar alguma promessa, algum princípio eterno, que às vezes eu não tenha percebido, comente aí nos comentários. Então, eu vou falar das ordens, que foi o que eu consegui captar. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então, Jesus, ele é o nosso guia, ele nos dá a direção que nós devemos ir. Ele nos deu o Espírito Santo, aquele que vem para trazer a verdade, aquele que não é um espírito de dúvida. Então, quando Jesus fala assim, lançai a rede à direita do barco e achareis, ele está indicando o que você tem que fazer. Então, muitas das vezes, Jesus fala o que a gente deve fazer e a gente não faz. Igual, os discípulos estavam tentando pescar a noite inteira e não pescaram nada. Mas quando Jesus falou para eles aonde eles deveriam tacar a rede, eles conseguiram muitos peixes, que até não conseguiam tirar do mar, né? Então, a gente vê que nós devemos seguir o que Jesus nos fala, o que Jesus nos pede, porque o que ele nos pede, com certeza vão dar frutos, com certeza vão render uma boa pescaria, né? Aí a próxima ordem, vinde comer. Então Jesus divide o pão com os seus. Ele chama nós a comermos da comida que ele come. Cuida dos meus cordeiros. É o que Jesus fala para Pedro, né? Mas nós também somos chamados a cuidar dos cordeiros de Jesus, chamar as pessoas para a igreja. Apacenta as minhas ovelhas. E depois, cuida das minhas ovelhas. Então, Jesus não falou uma vez, ele falou 3 vezes, praticamente a mesma coisa. Cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Então, você vê que Jesus tem um amor por cada um de nós, tanto que ele pede para Pedro cuidar de nós, que ele possa estar junto com nós, cuidar de nós. Então, você vê que é um carinho que Jesus tem por nós. E eu também achei interessante que, eu acho, né, que é isso que quer dizer, né? Por que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele ama ele? É para redimir, entre aspas, né? Para redimir as 3 vezes que ele negou. Então, Jesus pergunta 3 vezes para ele e faz ele afirmar 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? E 3 vezes ele fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Então, nos pequenos detalhes, Jesus redimiu Pedro das vezes que ele negou, as 3 vezes, né? Fazendo ele dizer que amava a Jesus 3 vezes também. Tá bom, gente? Então essa foi a reflexão de hoje, essas foram as ordens que eu encontrei. Não encontrei promessas nem princípio eterno, mas caso você consiga encontrar, faça um comentário aí, que sempre me ajuda, tá? Muito obrigado por assistir, deixe um like, faça um comentário. Tenham um ótimo dia. A paz de Jesus, salve Maria.